assistiu aquele vídeo lá de Revolução Cubana e tá chorando lá nos comentários. Sabia que cedo tarde alguém ia chorar ali. Vocês estão animados hoje, hein? Calma, gente, tá acabando. Que eu não sei, mas tá acabando. Vocês estão enxergando aqui? Eu tô. Sim. Gente, conversa comigo, Sim. pelo amor de Deus. Faz piada, conta história, porque tá difícil ficar de olho aberto, viu? Eu tava falando, só que eu tava com o botão no... Não, o dedo no microfone aqui, aí acho que nem saiu. Isso, não escutamos nada. Muito bem, então a aula passada, quem assistiu pelo YouTube, que ontem eu lembrei de pôr no YouTube, a gente explicou até a parte do golpe de 64, né? Que a gente teve lá uma aliança, né? Uma aliança empresarial, né? Da elite brasileira com os setores militares. E aí a gente teve uma articulação ali dessas pessoas para derrubar o Jango. O Jango teve que fugir. Depois ele foge do país, inclusive, primeiro ele foge para o Rio Grande do Sul, que ele era gaúcho, depois ele tem que fugir do país, e aí os caras declaram, o Jango não tem mais presidente, ó. E aí declaram a presidência vaga, e aí forma-se uma junta militar para governar o Brasil, e aí a gente vai entrar nesse período de ditadura. A gente fala que é uma ditadura porque a gente não teve processos eleitorais democráticos, a gente não teve participação popular nas decisões, a gente não teve liberdade de imprensa, a gente não teve liberdade de associação. Espera que o Cauã acabou de entrar. Então, a gente chama esse período de ditadura porque porque não foi um período democrático. E a gente chama de ditadura militar porque fomos governados por militares. E aí tem muita gente que pergunta por que se é uma ditadura, por que ficou trocando de militar, né? A gente vai ter 5 presidentes militares. Porque isso dava um aspecto, né, de rotação de poder. Então mudava o militar a cada 4 ou 5 anos, ali dava uma impressão que existia uma lei e tal, mas eram militares que iam seguindo as ordens ali do momento. Então a gente vai ter militares mais linha dura, mais violentos, e a gente vai ter militares lá no finzinho que já vão começar a, vamos dizer assim, ser mais morninho para começar a reabertura democrática. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um ato institucional. Vocês já ouviram falar disso? Tipo, a AI-5, pelo menos do AI-5 vocês já ouviram falar. Sim. Né? Porque tem uns caras que ficam pedindo AI-5 nas manifestações, né? Um novo AI-5. Um ato institucional é uma lei sem aprovação. Então, a gente teve a formação de uma junta militar, né, depois da deposição do Jango, e aí esses caras vão promulgar o primeiro ato institucional. Então, assim, não é uma lei que passa pelo Congresso, que é feita pelo Legislativo, não pelas vias normais, né? Normais do nosso ponto de vista. É uma lei que é escrita e imposta ou outorgada, né, pelos militares. Isso chama ato institucional. A gente vai ter alguns atos institucionais. O mais importante é o AI-5, porque é o AI-5 que vai permitir começar a caçar as pessoas, caçar os inimigos públicos de fato, sabe? E torturar as pessoas. E é aí que o pau vai começar a comer com quem era contra o sistema, né? E é por isso que essas pessoas que saem nas ruas pedindo ditadura militar e pedindo o AI-5, elas querem um AI-5. Porque é muito fácil a gente falar de liberdade quando a liberdade é para mim e para o grupo como eu fazer o que a gente quer, né? Agora, quem é contra, aí não pode. E aí eu vou explicar até o porquê que eles arrumaram uma justificativa para podar a liberdade dos outros. Bom, o primeiro AI-1, né, o primeiro ato institucional, o AI-1, ele tem 2 características principais. Então, assim, eu não sei se hoje, você vai fazer o Enem hoje, esse ano, ou ano que vem, né, que o Enem é em maio, não é? Ou é em janeiro? Em janeiro, eu acho. É em janeiro. Nossa. Infelizmente. Calor de Professora, 40 graus, sei lá, na escola. Uma das coisas que eu mais me arrependo é ter me inscrito no Enem. Não faz isso não, é de graça. Vai ver como é que é a prova, nem que seja só para você aprender como é que é. Só para chutar tudo. Não é, mas aí você vai chegar lá, você vai ter hora para chegar, vai ser aquela tensão para entrar, aí você vai procurar a sua sala. Então, assim, só de você ter a experiência de prova, você vai ficar
você vai ficar meia hora, porque o portão fecha 1, a prova começa 1h30. Então, você vai ficar 30 minutos sentado ali, esperando começar a prova. Então, assim, eu acho que passar por essa experiência, porque não é só uma preparação intelectual, uma preparação física, porque, tipo, é prova de resistência, né? Você fica ali da 1h da tarde, na prova de português, que tem redação, né? Português e ciências humanas, você vai ficar até às 7 da noite. Eu, quando fiz o Enem pela última vez, que eu tentei entrar na UFABC, não consegui. Que eu queria fazer filosofia, mas já desisti. Eu prestei o Enem, eu entreguei a prova do Enem, tipo, 20 minutos antes. Eu entreguei 6h40 a prova. Eu fiquei a tarde inteira para fazer a prova e a redação. É assim, é uma preparação emocional também, sim, né? Porque você usa demais a cabeça. Sim. Você sai exausto, você ficou a tarde inteira sentado, você sai exausto da prova. Então, assim, eu acho que vale a pena, sim, fazer sempre quem está no terceiro ano, nem que seja só para você ter a experiência de prova, para você saber como é que é. Porque a próxima vez que você vai fazer, quando você estiver preparado e tudo, você já tem aquela experiência. Eu acho que isso é bom, isso ajuda. Você sabe que você vai ficar ali a tarde inteira. Eu tenho uma dificuldade imensa de passar a tarde, o tempo inteiro sentado. Então, eu me mexo muito na cadeira. Então, quando eu começava a ficar muito inquieta, eu levantava e ia no banheiro. E, às vezes, eu nem queria ir no banheiro. Eu só queria esticar as pernas e andar. Aí, eu pedia para ir no banheiro, aí eu ia até o banheiro, aí eu esticava as pernas, aí eu lavava o rosto, eu lavava a mão e voltava. Só para poder me mexer. Porque eu não consigo ficar da 1 às 7 da noite sentada como se fosse normal. Eu me mexo muito. Então, para pessoas que se mexem muito, não é fácil ficar sentadinho ali fazendo prova. E levem comida. Levem comida. Porque dá fome. Depois de 1 hora, você já tá morrendo de fome. Que pensar cansa. Levar a cozinha inteira. Mastigar ajuda a pensar. Isso. E meio psicológico também, né? Descontar na comida. Só não leva coisa muito barulhenta, que é foda ali fazer a prova com os caras comendo amendoim. Levar um salgadinho para eliminar o resto dos candidatos. Isso. Então, mas leva comida sim, leva 2 garrafinhas de água, leva sua comida. Quando você quiser ir no banheiro, vá ao banheiro, é bom esticar as pernas. Quando você não tá mais conseguindo ler, vai ao banheiro, estica as pernas, lava o rosto. Porque é o que você vai poder fazer. Bom, vamos voltar um minuto para o AI1, né? Como eu estava dizendo, eu não sei se no Enem vai cair perguntas sobre esse tipo de assunto. Essa aula, porque, né, no governo Bolsonaro não existe ditadura e não pode falar dessas coisas, porque ele tem 2 opções. Ou ele fala, né, como as coisas foram, e aí a base aliada dele cai matando, ou ele fala da maneira fantasiosa terraplanista que o governo dele prega, e aí as outras pessoas vão cair matando. Então, assim, para evitar qualquer tipo de conflito, esse tipo de assunto não é abordado no Enem do Bolsonaro. Então, vocês, se cair alguma coisa, por favor, me conta. Pega o caderno de questões lá no final e manda uma foto para mim, que eu vou gostar de ver. Porque no ano passado, né, os alunos que fizeram e que eu conversei depois falaram que mal caiu história, assim, você nem percebia direito as questões. Então, essa aula aqui é mais para você ver o que aconteceu, para você poder formar aí a sua opinião sobre esse período, sua opinião baseada em fatos e em dados, né, não na opinião do seu tio rico branco, né, que viveu muito bem naquela época, então ele acha que foi lindo, porque ele viveu bem, porque ele tinha dinheiro. Então, aí vai ajudar você a entender esse período, para que a gente não fique dando opinião sem ter certeza sobre as coisas. Bom, então vamos lá. O primeiro ato institucional é o AI1. Então, ele vai ter 2 características principais, né? Ele vai suspender direitos políticos, vai permitir a suspensão de direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos e vai permitir cassar mandatos. Então, todo mundo que tinha, vamos dizer, um mandato de deputado e tal, e que era mais à esquerda, começa a rodar. O primeiro presidente que a gente tem é esse velho aí, que chama Humberto de Alencar Castelo Branco, né? A gente tem, aliás, você vai ver o nome dos presidentes, você vai ver que tem um monte de rodovia, de avenida, que são super importantes aqui em São Paulo, tal. Deve ser no país inteiro, né? Mas aqui em São Paulo tem um monte de rodovia, de avenida super importante, que tem nome de ditador, né? Nome de militar. Então, o primeiro é o Castelo Branco, né? Ele governou aí de 64 a 67. O que aconteceu de mais importante durante o governo dele? A divulgação da doutrina da segurança nacional, né? Doutrina lembra um conjunto de ideias. Então, é um conjunto de ideias sobre segurança nacional.
Então, a segurança nacional, segundo eles, olha a explicação, né? Olha a ideia que eles divulgam e a ideia que as pessoas que foram criadas e educadas nessa época ainda têm, né? A pessoa ela é pobre e ela defende isso de pé junto. Então, assim, a segurança é a condição essencial para um país se desenvolver. Um país sem segurança, ele não se desenvolve, né? E o que ameaça a segurança do nosso país? O comunismo. Então, a gente precisa combater o comunismo para poder manter o nosso país em segurança, para que o nosso país se desenvolva, porque sem segurança não há desenvolvimento. Então, por isso que as pessoas são paranoicas com o comunismo, né? Porque o comunismo, na cabeça delas, realmente é uma ameaça. Ela não tem nada, ela não tem uma propriedade, mas ela acha que se tiver uma revolução socialista, ela vai perder tudo. E ela não entende que ela não vai perder nada, porque ela não tem nada, né? Mas, enfim, então essa ideia da doutrina da segurança nacional vai permitir a caça, vamos dizer assim, aos inimigos internos. E quem são os inimigos internos? São aqueles que são contra, né? Que são a favor aí, que têm ideias simpáticas à esquerda. A gente chama eles chamavam, né, esse tipo de gente de subversivo, né? Um subversivo é uma pessoa que quer subverter, que quer inverter, vamos dizer assim, a ordem certa ou natural das coisas. Então, essas pessoas oferecem uma ameaça à segurança do país e, portanto, oferecem uma ameaça ao desenvolvimento do país. Quem são esses subversivos? Os líderes de sindicato, estudantes, né, que ficavam protestando por causa das coisas, funcionário público, que tem ideias diferentes das ideias que o governo prega, vai começar a ser demitido. Teoricamente, você não pode demitir funcionário público, né? Porque o funcionário público, ele é concursado, e numa república de verdade, você não demite funcionários públicos. Bom, outras coisas que ele vai começar a fazer, lembra que o golpe militar é um golpe de caráter empresarial, né? Um golpe de elite. Então, as medidas que vão passar a vir, as medidas econômicas, são medidas que são duras para os trabalhadores assalariados, né? Para a população mais pobre. E aí, isso vai se refletir nas eleições para governador, porque não tem mais eleição para presidente, mas ainda tinha eleição para governador. E aí vai ser eleito para governador um monte de gente que era meio crítico ao governo militar, porque para a população em geral, para a população mais pobre, não estava legal. Aí pronto, o governo militar vai resolver esse problema. Ele vai resolver esse problema melhorando a condição de vida das pessoas? Claro que não. Vai resolver esse problema extinguindo o partido político. Porque como é que você vai votar em gente crítica ao governo militar se não existe ninguém crítico ao governo militar? Não é genial? Por isso que a gente chama isso de ditadura. Porque chamar isso de regime militar, chame. Mas se você vai lá e vai cortando os direitos das pessoas, tem alguma coisa errada. Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Beleza. Aí que o governo vai fazer o AI-2, né? A principal medida do AI-2, do ato institucional número 2, é extinguir os partidos políticos. E aí eles vão estabelecer que só pode ter no Brasil 2 partidos. O ARENA, né, que tem esse nome, ARENA é uma abreviação de Aliança Renovadora Nacional, porque eles estavam renovando o país, afinal de contas os militares fizeram uma revolução para salvar o Brasil do comunismo. Então o ARENA era o partido de situação, partido dos militares, e aí eles permitiram uma oposição. Então, quem era de oposição, era uma oposição permitida pelos militares, que era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Você já ouviu falar de MDB? Não. Tem até hoje o partido do Temer. É o partido do Temer. Na época da ditadura, MDB, aí quando vem a época democrática, eles colocam o P na frente, PMDB, para dar aquela, né, aquela maquiada. E aí, quando veio o Temer, que ficou super impopular, o Temer foi super impopular, eles tiraram o P de novo, e agora o partido chama só MDB de novo, e é o partido que mais elegeu prefeito, se não muito me engano, no Brasil, nessa eleição. Medo. Super. Então, muito bem. Então, o MDB e o ARENA eram os dois únicos partidos permitidos por lei. E a gente tem a piada, né, que era o partido do sim e o partido do sim, senhor. O ARENA era o partido do sim, e o MDB era o partido do sim, senhor. Então, caso você veja alguma coisa em prova um dia sobre isso, sim, o partido do sim, senhor, é por causa disso, era o partido da situação e o partido que concordava com a situação, porque era uma oposição autorizada. Então, não era realmente uma oposição que enfrentasse os militares. Bom, muito bem. Eu preciso me mexer já. Falei que eu não consigo ficar sem me mexer.
Aí a gente vai ter o AI3, logo na sequência, que vai ser o ato institucional, que vai proibir as eleições diretas para governador. Então, a partir de agora, o povo votava nos deputados, e esses deputados é que votavam para os governadores dos estados. Então, não tinha mais eleição direta. O AI4 é o ato institucional que vai fazer uma nova Constituição, né, para o Brasil, que é a Constituição da ditadura militar, que é a Constituição de 1967, que vai começar a podar o direito à greve, né? Então, quando as pessoas... Porque se eu estou fazendo um governo para a elite, um governo para o empresário, um governo para o capital, especialmente para o capital estrangeiro, nada melhor que proibir greve, né? Porque aí as pessoas não têm como reclamar. Se elas reclamam, a gente prende, a gente caceta elas. E aí as coisas, né? A gente consegue manter o povo mais quietinho. O AI4 também vai começar a censurar a imprensa, então a liberdade chama lei de imprensa, que vai começar a censurar determinadas coisas em nome da segurança nacional, em nome da moral e dos bons costumes, em nome da família tradicional brasileira. Então, para não ofender a moral das pessoas, ou para manter os inimigos da segurança nacional em controle, eles começam a censurar a imprensa, e depois também tem a Lei da Segurança Nacional, que vai permitir que o Exército julgue presos políticos. Porque quando você é preso, quem julga você é um tribunal civil. Agora, quando você era preso por questões políticas, o Exército ia julgar você e não um tribunal civil. Então, você vai vendo aí que isso vai abrindo portas para perseguir as pessoas. Aí entra o nosso segundo presidente, Arthur da Costa e Silva, também é nome de rua, de rodovia, de tudo, né, Costa e Silva. Ele vai governar por 2 anos só. Vocês sabem por quê? Por quê? Porque morre. Então... Acho que essa gente sai assim do governo porque quer? Não sai, Morreu filho. de morte morrida ou matada? Morte morrida. Ah. Não dá nem... que triste, né? Ele morreu de morte morrida. Eu não sei do que, mas foi morte morrida, não foi morte matada, não. Muito bem, mas esse Costa e Silva, ele é o general, né? Ele é o presidente linha dura, né? Quando a gente fala linha dura, a gente fala das pessoas que vão começar a usar violência, né, para resolver as coisas. E aí que vem o famoso AI-5, né? Que os lunáticos, né? Que os brancos de elite do Brasil ficam pedindo AI-5, AI-5, AI-5. O que foi o AI-5? O AI-5 foi um documento, uma lei, que vai legitimar, que vai tornar legal a perseguição dos inimigos da segurança nacional, dos subversivos, e vai ensinar o brasileiro como relativizar a violência. Você sabe que hoje o brasileiro ele não é contra a corrupção, ele não é contra a violência, ele só é contra a corrupção e a violência daquele que ele não gosta, porque não atende os seus interesses. Então, as pessoas que são contra a violência, elas são contra a violência contra determinados grupos. Contra outros, ela não é. E é o AI-5 que vai educar o Brasil, que vai educar o brasileiro a relativizar a violência. Então, a violência não vai ser uma coisa ruim por si só. Ela só vai ser uma coisa ruim quando ela não é aplicada por quem eu defendo e que não é em direção daquelas pessoas que eu não gosto, né? Então, o AI-5 também foi um documento que deu plenos poderes para o presidente. Então, ele podia fechar o Congresso na hora que ele quisesse. Ele podia intervir nos estados independente dos governadores. O AI-5 é um documento que vai instaurar a censura prévia na imprensa. Então, não é que tipo saiu no jornal e aí o governo proibiu, mandou recolher. Não, eles tinham dentro das redações dos jornais e das rádios, os militares tinham lá um cara que trabalhava, e o trabalho do cara era ler tudo que ia sair no jornal e só permitia que saísse no jornal aquilo que o governo militar permitia. Aliás, aqui no Brasil, até para você fazer música. Eu não falei disso, esqueci. Né? Quando você tem uma música do Gil e do Chico Buarque, né? O Cálice. Cálice. Vocês já viram essa música? Sim. Na verdade, o que eles queriam fazer lá era meio que uma maneira de falar cálice, do verbo calar-se. E aí a música chama Cálice de Copo. Porque para você fazer uma música no Brasil, naquela época, gravar uma música no Brasil, você tinha que passar, eu não lembro o nome, mas tinha um órgão que você tinha que ir dos militares, aí você submetia as letras da música, aí os caras avaliavam, aí depois você ia buscar, falando ali o que você podia ou não dizer. Nossa, é uma das fases mais geniais da música brasileira. É muito legal de ouvir.
Mas então, ano passado, quando eu estava na escola, eu fiz um trabalho para encerrar o ano foi disso, né? Da gente pesquisar músicas da época da ditadura. Então, você tem várias, né? Ali, que vão fazer pequenas críticas, né? De maneira, vamos dizer, maquiada, porque se você falasse descaradamente, os caras proibia. E não era só questões políticas, né? Tinha questões da moral e dos bons costumes. Gente, esse negócio da moral e dos bons costumes da família tradicional brasileira é coisa da ditadura militar. Gente, a ditadura militar cumpriu o seu papel no Brasil, o papel ideológico, com maestria, porque as pessoas pensam e falam e reproduzem esses valores que elas aprenderam naquela época. Então, essa história das moral e dos bons costumes da família tradicional brasileira, as pessoas não tiraram do reto, as pessoas, isso foi ensinado, divulgado. Na época da ditadura, as pessoas tinham uma aula que era educação moral e cívica. Então, as pessoas eram educadas para ser moralmente comportadas e patriotas. Então, assim, tudo isso foi construído, a ditadura militar construiu tudo isso, né? E ela foi realmente muito vitoriosa no ponto de vista ideológico, né? Você deve ter alguém aí na sua família que tem esse tipo de ideia na cabeça, que reproduz essas coisas, né? E outra coisa que vai se tornar ilegal são reuniões políticas. Então, se você se reunisse com seus camaradas e alguém denunciasse, estava num bar conversando com seus camaradas discutindo política, alguém denunciava, os militares chegavam e te prendiam, porque para você fazer uma reunião para discutir política, você tinha que pedir autorização do governo. Não era bom? A gente numa chamada metendo pau, mas tudo bem. Isso. Você não podia ir com seus camaradas num bar falar mal do governador ou do presidente sem autorização. Óbvio que você nunca ia ter autorização para isso. Mas devia ser legal pedir, ó, deixa eu falar mal de vocês daqui junto com meus amigos. Vou tomar uma grana e falar mal de vocês, tá? Tchau. É só isso que eu quero, né? Deixa eu só extravasar, nem isso. E é isso que as pessoas, quando elas saem na rua, elas pedem o AI-5. Elas estão pedindo isso, elas estão pedindo censura prévia nos jornais, elas estão pedindo ilegalidade de reuniões políticas, então todo mundo que não é o que eles são, não vai poder se reunir para fazer política, só eles vão poder porque eles são certos. Eles querem dar plenos poderes para o presidente da República fazer o que ele quiser. É isso que as pessoas estão pedindo para ser espancado. O triste é que a polícia passa pano para esse tipo de gente. A polícia passa muito pano para esse tipo de gente. Se fosse Nossa, hoje, professora, já agora é que eu- primário. Nossa, professora, agora que eu sei, dá até tristeza no coração de ouvir isso. Desculpa. Então, as pessoas, principalmente apoiador do Bolsonaro, que eles vão lá e eles pedem um AI-5. O que eles querem? Eles querem que o Bolsonaro possa fechar o STF, que o Bolsonaro possa fechar o Congresso, que o Bolsonaro governe fazendo o que ele quiser, que o Bolsonaro interfira nos estados, que haja censura prévia. Em nome de quê? Em nome da moral, dos bons costumes da família tradicional brasileira. O que é a família tradicional brasileira? É uma família branca, que o homem pega a travesti, bate na mulher e ignora os filhos. Acho que é isso a família tradicional brasileira deles. Né? E que torne reuniões políticas ilegais. Então, que proíba a existência do PT, do PSOL, do PCdoB, e de todos os partidos, sei lá, todos que mais que eles odeiam, né? Até, acho que até o PSDB eles odeiam hoje em dia. Então, que proíba tudo aquilo que eles não gostem. É isso que as pessoas estão pedindo AI-5. Estão pedindo, gente. Por quê? Porque como elas, é tipo eu ter um presidente que eu gosto, e aí eu vou pedir uma lei que proíba todas as outras pessoas de falar. Era tipo se na época do Lula e da Dilma, as pessoas tivessem ido pedir Lula, Dilma, proíba todo mundo que não é petista de existir, de falar. Por isso que eu não acho que fã de Bolsonaro e fã de Lula é a mesma coisa. Eu acho que fã de Bolsonaro consegue ser pior que fã de Lula. Porque o fã do Lula, o que ele fazia, né? Ele punha a foto do Lula tomando banho, assim, falava, esse é meu presidente. Aí eu pensava, mano, esse cara é retardado, né? Grande merda que o Lula tá tomando banho. Roubou meu coração. Vocês lembram, né? Botava a fotinho do Lula na porta de casa. Isso, o Lula saindo do mar. Aí eu via e falava, mano, esses caras são besta, velho. Grande coisa que ele tá saindo do mar e tal, né? Isso não é política, só porque ele, né, é popular. Eu achava todo mundo muito idiota. Reclamei de barriga cheia. Eu não sabia que ia piorar. Eu fui ingênua. Bom, a gente faz uma reunião para falar mal do Lula outra hora.
Vamos voltar a falar do AI-5, né? Então, aí eu trouxe para vocês uma cópia, né? Naquela época era tudo máquina de escrever. Então, você tem aí uma cópia, né? Uma fotografia do documento. E aí você tem como a mídia divulgou. Então, eu trouxe jornais, né? Tá vendo primeiro que novo tinha acento circunflexo no primeiro O, coisa bizarra. Isso daí caiu, acho que na reforma de 79. Mas, enfim, aí tá falando, ó, recesso do Congresso. Esse recesso do Congresso é que o Congresso foi fechado. Então, assim, não vai ter mais deputado, senador fazendo lei. Quem vai fazer lei diretamente é o Poder Executivo. Então, quando você acaba com a distinção dos três poderes, você tem um cara que governa, você tem uma ditadura. Então, na cabeça dessas pessoas loucas que não é. E aí você tá vendo ali, ó, Costa e Silva, ó, revolução continua. E era assim que o jornal divulgava as coisas, ó. Ato 5, o objetivo é manter a revolução. O que é manter a revolução? Manter a revolução é manter os inimigos da segurança nacional que impedem o desenvolvimento do país e fere a moral e os bons costumes da família tradicional brasileira, vulgo comunistas, de prosperar. Isso foi revolucionário, olha só. Aí você impede, né, que exista reforma agrária, você impede que exista distribuição de renda, pelo contrário, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, olha lá o jornal, ó, Congresso em recesso por tempo indeterminado, então ele fechou o Congresso. Habeas corpus suspenso para delitos políticos. Habeas corpus é tipo assim, quando você é preso e você não é um risco para a sociedade, você é um réu primário, por exemplo, ou o crime que você cometeu é um crime que não é tão, né, tipo, não é assassinato, assim, não é nada grave, o seu advogado pode pedir habeas corpus, você vai responder o processo em liberdade. Você vai responder o processo, mas você não vai ficar preso durante esse período. Então, se você tivesse um delito político, ou seja, se você fosse comunista, se você estivesse fazendo socialista, social-democrata, se você achasse aquilo um exagero, você podia ser preso sem direito a responder o processo em liberdade. E teve um monte de militar, inclusive aquele militar que a gente falou aula passada, né, o Marechal Henrique Lott, que teve que sair do Brasil, porque os caras estão, nem todo militar concordou com isso. Vocês não estão cumprindo a lei, essa não é a função do exército, vocês estão servindo ao capital estrangeiro, ou vocês estão servindo à elite, não ao povo. Então, essa gente também teve que sair fora. Outra coisa que o AI-5 deu foi poder para o presidente caçar, demitir, aposentar e remover funcionários públicos. Então, por exemplo, eu já tinha rodado. Eu não era mais professora, porque eu sou uma ameaça à segurança nacional, à moral e aos bons costumes da família tradicional brasileira. Aí nem todo jornal era tão bundão, né? Alguns jornais tentavam passar mensagens de maneiras subliminares. Tem essa capa do Jornal do Brasil, que é um mistério, né? Essa capa do dia 13 de dezembro, do dia 14, né? Um dia depois do AI-5, que o AI-5 é do dia 13 de dezembro de 68, e aí tem um quadradinho lá em cima, tá vendo, ó? E aqui embaixo, ele tá, tipo, em close, e aí tá falando assim, tipo, como se fosse uma previsão de tempo, ó, tempo negro, temperatura sufocante. O ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. Máxima 38 em Brasília, mínima 5 nas Laranjeiras. Só que o dia 14 de dezembro foi um dia de sol, um dia bonito, não ventou, não ficou nublado. Então, o que a gente acredita, né? Que essa foi uma maneira do jornal publicar e colocar que a coisa estava ficando feia. Aí a gente vai entrar, aí morre lá o outro desgraça, lá o Costa e Silva, e aí a gente vai ter o governo mais violento, né? Da ditadura, que é o governo do Médici. O nome do cara é Emílio Garrastazu Médici. Ele governa de 69 até 74. Aí você vai ter duas interpretações. Se você enxerga a ditadura militar como uma coisa negativa, você vai chamar esse período de anos de chumbo, porque foi o ano que a galera foi perseguida mesmo. Se você acha que foi um período maravilhoso, se você é um defensor do AI-5 e blá, 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 essa gente chama de anos dourados, porque a economia vai bem. Vocês entendem o que é? Quando a gente fala de economia, quando a gente fala aqui no Brasil que a economia vai bem, isso significa que todo mundo está vivendo bem? Uhum. Com certeza. Mas o plano econômico da ditadura era ridículo. Era basicamente fazer concentração dinheiro de pra riqueza. fora. Professora, perdão, mas
Olha a cara de safado que esse cara tem. Meu Deus. Vamos fazer um julgamento da cara dele aqui. Parece Cuidado, hein? o Gargamel. Parece o Gargamel. Pior. Muito bem, sempre alguém, né? O tio Chico, na aula passada. Hoje é o Gargamel. Muito bem. Tadinho Então, do Gargamel. essa época, né, do cara, aconteceu um milagre econômico. É que aqui no Brasil as pessoas não entendem que economia é quando você produz, distribui e consome bens e serviços. Então, assim, todo mundo faz economia. Quando você compra uma bala, você está participando da economia. A economia não é uma entidade. A economia não é o Espírito Santo. A economia, ela é feita por pessoas, né? Quando nós, seres humanos, em sociedade, a gente produz coisas, a gente distribui essas coisas e a gente consome essas coisas, e não necessariamente coisas, pode ser um serviço também. Quando você vai no dentista, por exemplo, você não leva uma coisa para casa, mas ele te presta um serviço. Então, quando você consome um serviço ou uma coisa, distribui esse serviço ou essa coisa, e consome esse serviço ou essa coisa, você está fazendo economia em sociedade. Então, isso é fazer economia. No governo do Médici vai começar a rolar um papo assim, que a economia do Brasil foi ótima. A economia vai bem, quem vai mal é o povo. Então, como é que se nós, seres humanos, sociedade, fazemos economia, por que o povo vai mal e a economia é boa? Né? Parece que o povo não faz parte da economia. Porque a gente costuma olhar a economia no Brasil e na sociedade capitalista como assim, se as empresas estão lucrando, é porque a economia vai bem. Então, assim, aí o governo brasileiro chamou esse período na época da ditadura de milagre econômico, porque os índices econômicos foram muito bons. Mas foi muito bom para quem? Né? Para quem? Oi? Foi muito bom para quem tinha terras, foi muito bom para quem era industrial, foi muito bom para os bancos. Então, os índices econômicos que eles usavam para mostrar, tipo, o Brasil, o PIB brasileiro, o PIB é o Produto Interno Bruto, é a soma das riquezas do país que o país todinho produziu. O PIB do Brasil foi de 4% para 14%. O Brasil se tornou a 8ª maior economia do mundo. Só que o povo brasileiro continuou pobre. Então, sabe assim, como é que pode, né, o Brasil ser a 8ª economia do mundo? É porque quem ganhou dinheiro, ganhou muito dinheiro. E o resto das pessoas, né, o povo, especialmente o povo das periferias, continuaram vivendo na miséria, na pobreza. Só que quando você soma as riquezas, você tem um índice maravilhoso, porque quem ganhou dinheiro, ganhou muito dinheiro. E aí você soma e fala, olha só, enriquecemos. Então, o PIB, para quem é assalariado, para mim, por exemplo, eu ganho sempre o mesmo, todo mês o mesmo salário. Se o PIB do Brasil... Imagina o meu salário de professor. O que o meu salário é na soma das riquezas do país? Quantos por cento o salário de um trabalhador representa na soma da riqueza do país? Muito pouco. Então, ó, não tem 4%? Então, diminui bastante. Isso. Eu acho que não chega a 1, né? Eu acho que é tipo 0,000. Eu não vou fazer essa conta. Não, isso aí, tipo, comparado com o lucro de um banco, é menos que 1%, já é 0,001. Eu acho que é menos de nada, assim, porque o banco lucra trilhão, né? Trilhão. Quantos zeros tem trilhão? Não sei quantos zeros tem um trilhão. O meu salário tem 4 números só. 6, não, acho que 12 zeros. É muito zero. 12 zeros. Então, assim, você pega o lucro do banco e fala, nossa, a economia tá maravilhosa. Só que eu não tenho reajuste salarial no governo. O governo do estado de São Paulo não reajusta o salário do professor desde 2014, desde a reeleição do Alckmin. Foi a última vez que eu tive 7% de reajuste salarial. Então, 2015, 16, 17, 18, 19 e 20. É o 6º ano que eu ganho exatamente a mesma coisa. Fora que ano que vem também não vai ter reajuste para ninguém, né? Funcionário público, tá todo mundo com salário congelado. Então, eu vou para 7 anos sem reajuste. Mas o PIB aumentou, porque o banco lucrou. E aí, o que isso significa para mim? Aí um trabalhador que nem eu olha na televisão, nossa, o PIB aumentou, que maravilha. E o salário dele não aumenta há 7 anos.
Então, você tem que entender que quando o PIB aumenta e o seu salário não aumenta, é que alguma coisa está errada. Alguém está ganhando dinheiro e não é você. Mas as pessoas, elas não entendem de economia. As pessoas, elas têm opinião sobre as coisas. Né? Você tem um senso comum sobre as coisas. Ao invés das pessoas estudarem, não, elas ficam só pegando a opinião pronta que dão para ela e ela acha que ela super inventou aquela opinião. É super dela, né? Então, a pessoa não entende de economia. E na época do governo militar, você não podia, né, fazer críticas. Então, no jornal saía, a economia está maravilhosa, o PIB foi para 14%, né, teve investimento na indústria, no banco, na agricultura. Teve muito investimento? Teve. Da onde veio o dinheiro para fazer esse investimento? As custas de empréstimo estrangeiro. Então, o Brasil pegava dinheiro de bancos estrangeiros, para qual a gente deve até as cuecas até hoje. Olha que maravilha. Por isso que eu coloquei esse milagre econômico entre aspas. Porque a economia realmente cresceu. A soma das riquezas internas do Brasil cresceu. Agora, o que isso significou para o pobre? Porque a população não enriqueceu. Aí, como eu sou, né, comunista, esquerdista, doutrinadora, as coisas que eu falo não têm valor. Então, para quem quer saber sobre economia, sobre essa questão econômica, eu recomendo que você procure esse nome aqui embaixo, ó, Edmar Baixa. Quem é o Edmar Baixa? O Edmar Baixa é um economista liberal que participou da elaboração do Plano Real, né, que fez a moeda que nós usamos hoje, né, participou, né, da construção dessa moeda, e ele fez cálculos sobre o período militar. Então, ele fez a conta, não fui eu só peguei o que ele fez e estou contando para você, tá? Ele falou assim, que no Brasil, nesse período de milagre econômico, a gente teve uma baita concentração de renda no Brasil. Então, a classe média e a classe alta do Brasil concentraram, na época do governo militar, 70% do crescimento econômico. E o resto da população ficou com 10% do crescimento econômico. Então, sim, teve crescimento? Teve crescimento. Mas quem ficou com esse crescimento não foi o povo em geral. E aí as pessoas viam isso, porque o Brasil continuou sendo um país pobre, gente, só que não virou a Suíça. Não começou a nevar no Brasil, sempre teve favela e muita pobreza. Aliás, o tráfico de drogas se instalou nas favelas no Brasil na década de 70, porque a polícia estava perseguindo comunista, e aí o tráfico de drogas fez o que quis. E aí, tipo, as pessoas percebiam que o Brasil continuava um país pobre. E aí, tipo assim, mas por que né, as pessoas não enriquecem? Aí o ministro da Economia da época, o Delfim Neto, soltou essa frase maravilhosa. Precisamos primeiro fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Então, assim, a economia vai crescer, 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 crescer. Depois que ela estiver bem, bem grande, aí a gente divide para todo mundo. Fiquem calmos. Vai nessa. Comunista. Aí vai ter um outro índice para mostrar para vocês, né? Tem o índice de Gini, né? O índice de Gini é um índice econômico que você vê a concentração de renda que existe. Eu não vou te explicar o cálculo por trás disso, tá? Aí você vai ter que se virar aí com alguém que saiba fazer o cálculo. Mas é um índice da economia que mostra o quão concentrada a renda é em pequenos grupos da sociedade. Claro que se você pegar o índice de Gini, sei lá, da Etiópia, provavelmente não é um índice que mostra muito a desigualdade, porque lá a renda, né, a riqueza total do país é muito baixa. Mas se você transportar isso para o Brasil, para o mesmo país ao longo de um tempo, você vê como a concentração naquele país foi se transformando, né? Então, assim, o índice vai de 0 a 1, né? Quanto mais próximo do 0, menos desigual é o país. Quanto mais próximo do 1, mais acumulação de renda tem, portanto, mais desigual é o país, né? Antes do regime militar, o índice de Gini do Brasil era de 0,50. Durante o regime militar, o nosso índice chegou a 0,63, o que significa que houve mais acumulação de riqueza nas mãos das mesmas pessoas no Brasil. Quer dizer que menos gente ficou rica e mais gente empobreceu. E o índice só vai voltar, desde o regime militar, só vai voltar a ser 0,50 em 2014. Quer dizer que do fim do regime militar, lá em 88, a gente só vai conseguir reequilibrar, assim, ó, distribuir renda no Brasil em 2014. E aí tem a frase, né, do Médici, né, a economia vai bem, mas o povo vai mal. Então aí a gente tem algumas consequências desse milagre econômico, né, o Brasil cresceu na base do gasto, né, só que esse gasto quem paga é você, né, que é a dívida pública. Então a dívida vai de
Em 64, o Brasil tinha uma dívida pública de 4 bilhões. Hoje nós temos, né, em 84, quando a ditadura começa a chegar ao fim, a gente vai ter uma dívida de 90 bilhões de dólares. Nós vamos de 4 para 90 bilhões de dólares de dívida. A gente vai ter um arroxo salarial, que é quando o salário do trabalhador não cresce, né, o preço das coisas sobe, o salário continua igual. E aí, se você quiser também estudar um pouco de economia, eu recomendo esse cara aqui, esse Daron Acemoglu, não sei se é assim que fala o nome dele. Ele é um economista que fez um puta de um estudo. Ele estudou 175 países entre 1960 e 2010. E aí, nesse período, ele analisou, fazendo o estudo, né, de cada país, que os países que eram democráticos cresceram mais do que os outros. Então, o pessoal fala, o Brasil cresceu de 4% PIB para 14%. Mas nada nos garante que se a gente fosse um país democrata, naquela época, a gente não teria crescido ainda mais. Porque os países democráticos cresceram mais nesse período. Aí a gente tem algumas propagandinhas, né, da ditadura militar, Brasil ame ou deixe-o, ninguém mais segura este país, olha que coisa bonita, você não está chorando aí? E aí a gente tem a Copa de 1970, que foi o maior instrumento de propaganda do governo militar. Aí você está vendo o Pelé comemorando o gol, e aqui embaixo você está vendo o Pelé com a taça Jules Rimet, que foi roubada, que nós roubou e derreteu. Falei como se fosse uma coisa bonita, né? Levantando lá a taça em Brasília, junto com a seleção, e o Médici ali do lado abraçando o Pelé, fazendo propaganda, né? A Copa de 70 foi uma grande propaganda de, ai, que país maravilhoso, olha só que povo bonito, bonito, como a gente está feliz. Tudo bem até aqui? Sim. Vocês sabem da história do Jules Rimet, né? Dessa taça. Eu Não, não sei assim, não sei por quê. Mas o povo todo comemora como se fosse algo pro Brasil mesmo, que vai pro povo. Então, foi pro povo. Pra que povo, pra quem exatamente, eu não sei. Eu sei que quem ganhasse a Copa de 70 ia ficar com a Jules Rimet, né? Porque a outra taça nova já tava, tipo, engatilhada para ser feita e tal, né? E na Inglaterra também, quando a Inglaterra foi campeã, acho que em 52, também roubaram lá em Londres a taça, mas lá acharam, né? Nós não, nós é ligeiro, nós derreteu antes. Quando a Jules Rimet veio para o Brasil, ela ia ficar no Brasil. E aí roubaram, derreteram a bichinha. Até hoje eu não sei que fim levou. A gente não sabe que fim levou a Jules Rimet. Essa taça aí, que era a taça da Copa. Outra questão também, que a gente vou tentar acelerar aí, senão a gente vai ficar até amanhã aqui, né, que a professora não cala a boca. É a questão da escalada da violência na época da ditadura. Todo mundo fala assim, na época da ditadura não tinha violência, você andava na rua sem medo nenhum. Mano, essas pessoas, eu não sei, acho que elas eram esquizofrênicas naquela época, elas saíam de casa, era o Brasil, assim, tinha favela, tinha pobreza, tinha mendigo, mas aí ela saía de casa, assim, ela via a Suíça, né, até nevava, de tão maravilhoso que era. E aí você tem uma capa da revista Veja, que foi uma revista que sempre foi a favor da ditadura. Depois eu vou mostrar para vocês um monte de capa de revista da Veja lá no final. E essa é uma reportagem que fala da escalada do crime. Então, existia muita violência nas periferias, era uma coisa horrorosa. Foi o que eu falei para vocês, o tráfico de drogas entrou no Brasil e se instalou nas periferias na década de 70. E aí, isso tudo também porque você tem desigualdade social. Quanto mais você tem pouca gente muito rica e muita gente muito pobre, essa gente muito pobre, ela não tem obrigação de ser... o rico pensa isso, né? Que o pobre tem que ser pobre na casa dele e se conformar que ele é pobre e que ele só não é rico porque ele não trabalha o suficiente, né? Porque ele não se esforça. O problema é quando o pobre acredita nesse discurso, né? Esse é o problema. E aí, a Veja, né? E essa época da ditadura vai lançar e vai, né, ensinar o brasileiro uma ideia que a gente tem até hoje, né? Que é a história do bandido versus o trabalhador de bem, né? Como se o bandido ele fosse uma oposição ao trabalhador simplesmente porque ele é um vagabundo e ele quer ser bandido. Então, todas as questões de desigualdade social, de pobreza, que levam pessoas ao crime, porque você vai analisar, países com menos desigualdade social têm menos crime. Então, o que gera a violência urbana que a gente tem não é o indivíduo, é a pobreza, é a desigualdade social. Mas aí a ditadura militar vai ensinar para o brasileiro que não. Que o bandido é bandido porque ele quer, e bandido não é bandido morto. E o importante é que você trabalhe bastante. Aí vai
começar a vir as crises, né, que vai acabar com o milagre brasileiro. Em 73, a gente tem a crise do petróleo, né, então o petróleo entrou em recessão, a economia mundial entrou em recessão, a nossa economia acompanhou o barco, e aí a gente vai ter as perseguições, né, que eu falei para vocês da época da linha dura, mas eu deixei tudo para o final, tá? Agora a gente já vai entrar nos últimos presidentes, que são os presidentes que vão começar a ser mais morninho, né? Então a gente vai ter o Geisel, que é esse cara aí com essa cara super bonita, vai governar... Parece uma coruja. Parece uma corujinha, exatamente, sobrancelhudo. Ele governa de 74 a 79. Então, vamos colocar de novo o Brasil no contexto de Guerra Fria. Nós somos aliados do bloco capitalista. Então, a gente... Tudo que aconteceu aqui... Eu falei para vocês que tem até um documentário que você pode assistir lá, que tem as gravações dos áudios lá dos americanos, falando que se o Jungle não caísse, eles interviriam. Então, a gente estava ali numa competição, né? E a gente ficou de um lado dessa competição. E aí, quando os caras começam, quando essa questão de perseguir os comunistas e tal, e as questões das ideologias da sociedade, de medo do comunismo, da moral dos bons costumes, e de o bandido bom é bandido morto, e essas ideias começam a se divulgar, de fato, e a sociedade começa a ficar mais controlada, os caras, não, beleza, né, vamos reabrir politicamente, economicamente, o Brasil para a democracia, mas essa abertura tem que ser lenta, gradual e segura, para não dar nenhum BO, né? Até porque na década de 70, os Estados Unidos e a União Soviética meio que começam a conversar, tanto que tem lá o acordo, né, sobre as questões lá espaciais entre Estados Unidos e União Soviética. Então, como as relações também, vamos dizer, começam a melhorar entre Estados Unidos e União Soviética, então a necessidade das ditaduras na América Latina também vão diminuindo. E o Brasil não é o único, tá? Você tem ditadura na Argentina, você tem ditadura no Chile, ditadura horrorosa no Chile, você tem ditadura na Bolívia, você tem um monte de ditadura nessa época, ok? Então, o milagre econômico chega ao fim, com a crise do petróleo, o Brasil vai entrar numa das maiores recessões econômicas, a década de 80 chamada de década perdida, porque foi uma década muito ruim economicamente para o Brasil, a nossa dívida aumenta muito. Porém, eu vou falar bem de uma coisa da ditadura, que foi investimento em tecnologia. Tá vendo? Nós, brasileiros, a gente tem capacidade de fazer coisas. E se você está jogando o jogo do capitalismo, que você está brigando para acumular, se você não desenvolve tecnologia, você fica para trás, né? Você fica dependente dos outros e o dinheiro vai sempre embora e ele nunca fica no país. E aí a gente desenvolveu tecnologias que até hoje a gente usa. Tipo, o Brasil descobriu que tinha petróleo, lá naquelas camadas bem profundas lá do pré-sal, e a gente que inventou aquela broca lá, tecnologia para ir até lá na casa do capeta, lá no oceano, para tirar esse petróleo. É uma tecnologia nossa. Utilizar o etanol como combustível ao invés de só a gasolina também é uma tecnologia nossa. Então, a gente teve alguns desenvolvimentos que, infelizmente, ficam parados porque o capital estrangeiro tem interesse no nosso país, né? Outra coisa que é importante que costumava cair em prova é a Lei Falcão e a Pacote de Abril, tá? São duas leis, uma de 76 e uma de 77. Porque na década de 70 você vai ter aí um avanço do MDB, e aí os militares vão fazer mais leis para garantir que não tivesse muita oposição no Congresso, que é a Lei Falcão e o Pacote de Abril, beleza? O AI-5 vai chegar ao fim em 78, então foram 10 anos de AI-5. Então, o fim do AI-5 vai sinalizar que a ditadura vai começar a chegar ao fim, e aí vai ter uma ala do Exército, que é a ala linha dura do Exército, que é a ala radical do Exército, que não vai curtir isso. Tipo, como assim, mano? A gente vai começar a abrir mão do poder que a gente tem? Então, os caras não querem largar o osso. Por causa disso, eles vão começar a se articular para tentar manter o poder no Brasil. Nisso, nós vamos ter mais uma troca de presidente, o último. Você está vendo que a foto é colorida pela primeira vez, então está ficando moderno, que é o João Figueiredo, que é o último presidente da ditadura. Esse cara vai fazer a lei da anistia aqui no Brasil. Vocês sabem o que significa anistia? Ai, que calor! Não. Anistia é quando você perdoa os crimes das pessoas. Então, ele vai aprovar em 79 a lei da anistia. A lei da anistia foi para todo mundo. Então, todo mundo que foi, por exemplo, preso ou que foi expulso do país, tipo Caetano Veloso, essa galera da música que foi tudo, fugiu para outros países, né, que foram expulsos do Brasil,
todo mundo está perdoado, pode voltar. Só que todos os crimes cometidos por militares em nome da segurança nacional, de perseguição de pessoas, de tortura de pessoas, inclusive de crianças, tudo isso também foi perdoado. Então, até hoje, no Brasil, a gente tem uma questão muito séria, né? Que nunca nenhum militar foi julgado. Na Argentina, por exemplo, a coisa é diferente, né? Militares foram julgados, presos, né? Um militar da época da ditadura, ele não é bem-vindo em locais públicos, né? Um cara que é conhecido por ter feito coisas feias na época da ditadura contra o próprio povo. Porque o papel do militar não é torturar o próprio povo, né? Muito bem. Então, qual foi a reação dessa linha dura, desses militares que não queriam largar o osso quando a reabertura democrática começou? Eles começaram... Perdão, gente, que a rinite atacou aqui. Eles começaram a fazer alguns esquemas de atentado. E o mais da hora de todos os atentados é o atentado do Rio Centro. Rio Centro era tipo um Credit Card Hall. Era um lugar de show. E tava tendo um show lá com um pessoalzinho, né? Tipo, Caetano e tal. Aí 2 militares, o Guilherme Pereira do Rosário e o capitão Wilson Dias Machado, eles... O que a investigação sugere? Porque eles negam. Um morreu, que você tá vendo aí na foto, que tá morto, morrido. O outro sobreviveu, tá vivo até hoje. Os caras não falam sobre o assunto. A mulher, a viúva desse cara, não fala sobre o assunto. Ninguém fala sobre esse assunto. Mas, assim, tinha bomba nesse carro. Qual que é a ideia, né? Esses caras levaram essas bombas para o Rio Centro, esses militares, para provocar um atentado, porque se você tivesse atentado a usar bomba e tal, você estava criando uma instabilidade, uma ameaça à segurança nacional. E aí você teria ali um pretexto, vamos dizer assim, para você manter, endurecer a ditadura militar. Só que essas bombas explodiram dentro do carro, com os caras dentro. Meu Deus do céu. Um morreu. Acho que não era intenção, não. O outro tá O feitiço virou contra o feiticeiro. Oi? O feitiço virou contra o feiticeiro. Isso. Só que eles negam. O que eles falam? Esse cara que tá vivo, eu acho que é o Wilson Dias que tá vivo. Eu acho que o Guilherme Pereira do Rosário foi esse que tá morto aí. O que eles disseram? Que eles foram fazer a verificação normal, né? Os militares faziam verificação nos rolês. Então, eles foram lá. Aí, eles saíram do carro. Quando eles voltaram, o carro explodiu. Então, alguém colocou bomba no carro deles. Só que aí, no próprio jornal da época, ó, na porta do Rio Centro, 2 homens se preparavam para lançar uma bomba. Ela explodiu no carro, matando um deles, né? Então, assim, o que as investigações apontam desse caso, teve outros casos, tá? Esse é um dos casos. É que os caras levaram bomba para provocar um atentado e as bombas explodiram no carro. Não ri. É feio. Eles ferraram bonito, hein, os dois. E tem até hoje, você pode jogar o nome deles na internet e você acha entrevista, assim, a viúva desse Guilherme Pereira da Rosário se recusa a falar, esse Wilson Dias aí nega, fala, a gente não explodiu bomba nenhuma, a gente não levou, a gente saiu do carro. Claro, o militar ele tem que assumir, né, que ou ele tem um plano maligno ou ele é um babaca, porque não, eu saí do carro, deixei o carro aberto, aí inimigos botaram bomba no meu carro, me explodiu, porque eu sou um idiota. Então assim, mano, o que você quer ser? Você quer? Então, pelo menos, eu acho mais bonito você assumir que você ia fazer um atentado, né? Porque parece que você é um imbecil. Nossa, que vai ter de comentário me xingando nesse vídeo? Nossa, a pessoa tem que ser um gênio pra tentar explodir um carro assim, porque na hora que eles entraram... Nossa, nem fudendo. Não dá nem pra acreditar nessa história. Meu, quem que no Brasil deixa um carro aberto? Ninguém. Professora, mas é porque naquela época era diferente. Não. Só se o seguro do carro fosse, só se o seu carro, o valor do seguro paga mais do que o valor do carro. Aí as pessoas largam o carro aberto, né? Gente, enfim, vamos continuar. Em 79, a gente vai ter uma reforma partidária no Brasil, então vai ter a abertura para a formação de outros partidos. Então, a gente vai ter aí, em 1980, a formação de partidos como o PMDB, né, que era o antigo MDB, que vai colocar um pezinho na frente, o PSD,
que é o partido do Sarney, daqui a pouco nós vamos falar do Sarney, o PDT, que é o partido hoje do Ciro Gomes, mas era o partido do Leonel Brizola, procurem Leonel Brizola na internet, que homem maravilhoso. O PTB, né, que tinha sido que estavam tentando resgatar aquelas heranças trabalhistas lá da época do Getúlio Vargas, e vai nascer, gente, o PT. Não é culpa minha eu ter que falar do PT, porque o PT existiu na história, teve as greves sindicais, inclusive você pode assistir um documentário que chama ABC da Greve, e aí você vai entender por que o Lula se tornou popular, porque o cara é bom de conversa, tá? Então, tinha aquelas greves de metalúrgico aqui no ABC, o cara tá lá no palquinho, com um cigarro na mão, microfone na outra, ele discursa, ele fala bonito. E aí você vê aquela massa de metalúrgico, que era tudo ferrado, ouvindo aquele homem falar em silêncio. Eu não consigo botar 30, 40 alunos no silêncio que o Lula botava, uma multidão de metalúrgico. Nossa, professora Tabará que falou isso, ele deu uma entrevista para o Bial essa semana, e ele falou exatamente isso, que ele era muito articulado. Você pode odiar o Lula o quanto você quiser, você pode fazer críticas ao Lula por diversas razões. O cara fala bonito. Vou fazer o quê? Pior que fala mesmo. Ele fala mesmo, ele dia da independência, ele lançou um vídeo enorme. Eu falei, não, só vou ver um pouquinho. Aí eu vi o vídeo todo sem querer. Tanto que ele prende você enquanto ele fala. Porque ele fala bonito, ele pega assim o seu sentimento ali de trabalhador, ali de brasileiro, e ele mexe. Ué, vai fazer o quê? Pode odiar o cara quanto quiser, né? O Hitler também falava bonito para a Alemanha nazista. E não é necessariamente bom, entendeu? Não é porque é necessariamente bom, necessariamente ruim, mas o cara fala bonito. E ele era um sindicalista, porque ele foi um metalúrgico, ele era um sindicalista, ele se tornou líder, ele ajudou a fundar o PT. E o PT nunca foi um partido satanista, pelo contrário. Na década de 80, tinha um segmento da igreja, que hoje em dia foi quase todo calado, mas é um segmento da igreja católica, que são cristãos que seguem a teologia da libertação. Então, para você que é cristão e quiser conhecer isso, teologia da libertação é um grupo de cristãos que prega que tudo que você vê sobre Jesus e Bíblia é Jesus ajudando os menos favorecidos, ajudando os pobres, né? Jesus trabalhou para isso, né? Jesus bateu nos banqueiros. Então, assim, a Bíblia fala que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha, que é impossível, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, assim, a interpretação da teologia da libertação é uma interpretação socialista da religião cristã. Então, tinha muito cristão, né, que tinha essa interpretação socialista do cristianismo, que fazia parte desse partido e que era simpático a esse tipo de ideia. Eu só estou dizendo isso porque isso existiu, não estou inventando da minha cabeça. Campanhas diretas já, né? Em 84 vai começar a ter medidas, como que eu falo? Manifestações populares, né, nas ruas pedindo diretas já. O que é pedir diretas? Eleições com voto. Eleições com voto direto. Voto direto, assim, quando eu, Cristiane, vou lá e escolho fulano ou ciclana para governar determinado cargo, para ser, né, representante de determinado cargo. Isso não existia, né? Existiam as eleições indiretas, né? Eu votava em alguém, e esse alguém, lá na reuniãozinha na Assembleia, que votava em quem ia governar. Então, o povo estava pedindo eleições diretas, mas os militares não deixaram. A primeira eleição após a ditadura militar foi uma eleição indireta, quer dizer, os parlamentares, né, o Congresso é que vai votar nos candidatos. Aí a gente vai ter 2 candidatos, tá? A gente vai ter o Tancredo Neves, que é o avô do Aécio Neves, que é o cara do Helicoca, ele mesmo. O vice do Tancredo Neves era o José Sarney, contra o Paulo Maluf. Gente, esses caras são velhos desde que eu sou criança. Eu vou fazer 35 anos. Esses caras são... É sério. Quando eu estudei isso pela primeira vez na escola, na 6ª série, o Sarney, na foto do livro de história lá, da primeira eleição, ele já era velho. Eu não sei o que esses caras fazem. O Maluf tá se arrastando de velho, mas tá lá. Esses 2 caras estão vivos. São 2 velhos, já fizeram de um tudo.
Esse Maluf é o cara do rouba mais faz, estupra mais não mata, foi prefeito de São Paulo, cara que tem milhões, ele tem esquema de corrupção do Maluf desde a década de 70. Ó, o mais antigo que eu conheço do Maluf é que na Copa de 70 ele desviou dinheiro público para dar um Fusca de presente para cada um dos jogadores da seleção que ganhou a Copa. Fusca. Daí para frente, é escândalo de corrupção do Maluf, uma atrás da outra. E ele falava esse tipo de coisa, rouba, mas faz. Tipo, ó, eu fiz tal coisa na prefeitura, tá? Tipo, eu roubei, mas eu fiz várias coisas. Mano, e o povo reelegiu o Maluf. Bom, enfim. O que acontece? Quem vence a eleição indireta é o Tancredo Neves. Mas o Tancredo Neves, ele morre. Aí, se é morte morrida ou morte matada, estamos até hoje discutindo essa história, tá? Tem até um Traiu filme. ou não traiu? Nesse naipe, assim, a gente não... Aparentemente, ele passou mal, foi internado, tá naná e morreu, mas, assim, tem várias especulações. E o vice do Tancredo Neves é o Sarney, e o Sarney é o primeiro presidente do Brasil pós-ditadura militar. Então, ele vai governar aí no período de transição, né? No período que ele governa, a gente tem uma nova Assembleia Constituinte, que vai fazer uma Constituição nova, né? Que é a nossa Constituição que está em vigor hoje, né? A Constituição de 1988. Pela primeira vez na história do Brasil, todo mundo virou gente, né? Analfabeto é gente, preto é gente, mulher é gente, todo mundo pode votar. Que coisa bonita, né? E por mais que tenha vários problemas na nossa Constituição, de todas as que a gente teve, realmente é a mais democrática. Por isso que não estou dizendo que ela é maravilhosa, estou dizendo que em comparação com todas as outras, ela é a mais democrática. Ela é a menos pior. Isso. Tanto que o apelidinho dela é Constituição Cidadã, é a nossa Constituição Cidadã, que é a primeira Constituição da história do Brasil que deu de fato, né, que legalizou a cidadania de todos os cidadãos no Brasil. Eu sou mais velha que essa Constituição. Então, assim, eu já vivi mais do que a quantidade de tempo que no Brasil todo mundo é gente. Eu só vou fazer 35 anos. Sou tão velha assim. Aí a gente vai ter as primeiras eleições diretas, de verdade. Então, a gente vai ter ali 2 candidatos que vão para o segundo turno. O Lula, esse tiozinho de cabelo preto que você tá vendo, é o Lula, ele já foi jovem, ele tinha 40 e poucos anos só nessa época. E o Fernando debate Collor fraudado. Oi? E debate fraudado. Esse debate na Globo foi editado, né? Então, assim, porque o Lula da época não é o Lula aqui de 2002 que é eleito, que fala para os empresários. Não, era um Lula mais radical na época. Ele era um líder sindical ainda, né? E o Brasil, mas a ditadura cumpriu o seu papel com maestria, né? A ditadura ensinou para todo mundo que o socialismo é ruim, né? Que a moral, os bons costumes, blá, blá, blá. Então, o Collor usou disso contra o Lula, né? Então, o Collor falava, né? Primeiro que o Collor é filho de latifundiário lá de Alagoas, né? A família dele é dona de lá. Hoje, o Collor é senador da República pelo estado de Alagoas. Ele é um cara que sofreu impeachment. Aí, depois do impeachment da Dilma, eu fiquei preocupada, pensando, será que deram um golpe no Collor também? Hoje em dia, eu já não sei mais. Mas, assim, o Collor, ele fez várias cagadas, e tem umas histórias do Collor horrorosas, assim. O irmão dele, o Pedro Collor, uma vez foi dar uma entrevista na Veja, que foi uma entrevista bombástica, meu irmão enfiava supositório de cocaína no... Comprava Lamborghini, assim, umas histórias de corrupção horrorosa. O Collor, assim, foi horroroso, e hoje ele é senador. E aí, nesse debate, o que a Globo fez? A Globo meio que... O discurso do Collor era, né? O Collor falava bonito, as pessoas achavam que ele era inteligente, que ele era bonito, porque ele era bonito na época, tá? Em 89, esse homem era bonito. E aí, por ele falar bonito e ser bonito, e ele sempre usava um brochezinho, você tá vendo aqui na roupa dele, da bandeira do Brasil. Ele falava, minha bandeira jamais será vermelha, minha bandeira é essa, bandeira verde e amarela, e tem isso na internet para você assistir. Então, assim, é a mesma conversa desde sempre. E o Collor ganha, né? E aí eu encerro por aqui. Já chegou o caminhão? Acabou de sair agora. Tá bom, desculpa. Qual que é a diferença aí de memória e história? Vocês estão com fome? Tem alguém aí?
Oi, estamos Oi, oi. aqui, Vocês estão com muita fome que deu meio-dia. mais ou menos. Eu nem tomei café ainda. Vocês têm mais 10 minutos? Sim. Uhum. Então tá bom. Então explica para mim a diferença de memória e de história. A memória é falha. Memória é uma coisa que nós seres humanos temos, né? E que pode falhar. E que também depende muito da nossa interpretação pessoal, né? Se eu brigar com você, daqui a anos eu vou lembrar dessa briga de um jeito e você de outro, certo? Uhum. História é uma ciência, que você tem que ter análise de dados, de fatos, e não depende da sua memória pessoal e da sua opinião. Essas são, estou falando isso porque você tem aí as discussões com seus familiares, pelo menos eu tenho, né? De que a ditadura foi maravilhosa, né? Aí você está vendo aí capas da revista Veja. Olha essa aqui, a Guerra Civil no Rio. Olha como era a situação da periferia do Rio de Janeiro. E aí essas mesmas pessoas que viveram essa época falam que isso não existiu. Que era super seguro andar na rua. Porque não são pessoas de periferia que viveram essa época. Aqui, ó, do lado, a força da revolução. Ah, não, gente. Ai, perdão, pulei muita coisa. Aqui, ó, capas da Veja. Essa aqui, ó, Chile, é a reconstrução armada, né? Esse Pinochet foi um cara horroroso. Bom, revolução e terrorismo, né? Então, na época da ditadura, a questão era sempre assim, né? Que foi uma revolução para salvar o Brasil e quem era contra eram terroristas, né? E aí você vai enxergar esse finalzinho dependendo do seu viés ideológico. Se você realmente acha que o comunismo é uma ameaça e que o comunista vai tomar o seu corsinha, realmente você vai achar que tudo isso e que os Estados Unidos é uma fada bondosa, realmente você vai achar tudo isso muito ruim. Se você não pensa dessa forma, aí você vai começar a enxergar essa parte de outra maneira, tá? Então, tivemos no Brasil resistência armada. Então, tivemos resistência armadas na cidade e tivemos resistência armadas no campo. E eram pessoas com ideias ligadas à esquerda, pessoas que formaram guerrilhas mesmo, que são grupos armados que se organizavam para tentar, de alguma maneira, afetar o governo ou derrubar esse governo. Então, os principais grupos da época é a ALN, Ação Libertadora Nacional, o VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, é esse que é o da Dilma, né? A Dilma Rousseff, que foi nossa presidente, foi sim uma guerrilheira da VPR, da Vanguarda Popular Revolucionária, e tivemos também o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Então, eram grupos mesmo que organizavam guerrilhas, né? Aí eu trouxe também um outro fatinho aqui, foi o assassinato do Edson Luiz. Edson Luiz era um menino de 18 anos, que estava no último ano do ensino médio, que naquela época não chamava ensino médio. E aí esse pessoalzinho estava protestando pelos altos preços do restaurante da escola. A polícia entrou tocando terror e ele foi assassinado no dia 28 de março de 1968, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do tipo de poder que eles tinham, né? Você tinha a guerrilha do Araguaia. Então, a gente vai ter dois tipos de guerrilhas. As guerrilhas urbanas, né, que trabalharam nas cidades, e as guerrilhas rurais. A guerrilha rural mais famosa é a guerrilha do Araguaia, que é aquela que o Bolsonaro faz piada, né? Porque a região do Araguaia é aqui, ó, na região norte, entre Tocantins, né, esses estados assim da região norte, pertinho do Maranhão. E quando o exército descobriu a guerrilha do Araguaia, os caras matou todo mundo. E essas pessoas foram enterradas em qualquer lugar. E essas pessoas, né, que faziam parte da guerrilha do Araguaia, muitas delas, né, estão até hoje desaparecidas. E aí tem uma foto do Bolsonaro na internet que ele faz piada disso, né? Porque tem os familiares dessas pessoas nunca tiveram o direito, independente do que essas pessoas foram ou não, do que você pensa delas, mas a família dessas pessoas nunca tiveram o direito de enterrar os seus filhos, seus irmãos, enfim, seus familiares e poder, sei lá, se despedir, né, dos seus familiares. E aí o Bolsonaro tem uma piada sobre isso na internet, que você pode procurar, ele tá com uma foto do lado falando assim, quem procura por osso é cachorro. Ele tá fazendo uma referência aos desaparecidos da guerrilha do Araguaia. Aí nós temos o Carlos Marighella, que tem o filme dele que a gente não consegue assistir, que o Wagner Moura fez. Professor, gente, professor, foi considerado o inimigo número 1 da ditadura militar. Ele era da ANL, ele fez parte de guerrilha urbana. Então, o que eles faziam? Eles roubavam um banco para juntar dinheiro
para fabricar explosivo, para tentar provocar atentados contra o exército. Então, eles faziam documento falso, roubavam arma, fazia tudo isso mesmo. Agora, se você vai achar que ele é uma pessoa horrorosa ou não, vai do seu viés ideológico, né? Ele foi capturado. Aí fica uma dica para você, tá? O Marighella é uma dica. O Marighella, ele escreveu um livro chamado Manual do Guerrilheiro Urbano, tá? Ele escreveu assim, como que você tem que estar preparado para, em caso de você ter que enfrentar um governo ditatorial, tá? Então, uma das coisas que ele ensina, por exemplo, é você tentar manter a sua saúde e o seu corpo em dia. Tipo, sempre, ele fala assim, sempre que você vê uma escada, ao invés de você usar o elevador, usa a escada. Porque você vai subir a escada, você vai manter o seu corpo ali em dia. Porque o dia que você precisar correr, filho, você tá fortinho ali. Então, fica uma dica, se você colocar Manual do Guerrilheiro Urbano em PDF na internet, você pode achar esse livro, você pode ler esse livro e usar ele de um exemplo, de uma coisa que ninguém pode ler. O Marighella, ele foi morto numa emboscada em 69, né? E ele era ligado a setores da Igreja Católica, né? Porque teve muito padre de Igreja Católica que protegia pessoas, que escondiam pessoas que eram perseguidas, né? Porque tem muito católico aí, muito cristão que acha que o mandamento número 5, não matarás, é sério, né? Por exemplo, o Frei Tito, né? O Frei Tito, ele é um frei, né? Ele era membro da igreja. Ele foi preso em 69 pela Operação Bandeirantes, né? A OBAN. A Operação Bandeirantes foi uma operação para pegar tudo que era inimigo, né? Tudo que era subversivo. Esse frei, né? Que protegia pessoas que eram perseguidas pela ditadura, ele é preso, ele é torturado. E aí, quando ele é solto, ele conta. Então, tem uma carta, né? Tem os escritos do Frei Tito, que você também pode achar na internet, em que ele conta tudo da experiência dele, como ele foi torturado e tal. E aí, ele se suicidou em 10 de agosto de 74. Aí, a gente também não sabe se é suicídio ou não até hoje, porque na ditadura militar aconteciam umas coisas meio suspeitas. Tipo o caso do Vladimir Herzog, que é a coisa mais ridícula da face... O cara que se suicidou de joelho. Isso. Não só ele se suicidou de joelho. Vai melhorar. O Vladimir Herzog, ele era um jornalista e ele era diretor da TV Cultura. Aliás, se ele tivesse aqui hoje para ver o que a TV Cultura virou, né, que fica, só faltou lamber o Bruno Covas, né? Tadinho, ele parece que ele eu acho que ele em se vão. mata mesmo. Eu acho que ele se mata mesmo. Às vezes eu acho que ele morreu em vão, coitado. Ele era um baita de um jornalista. Também era do PCB, né, do Partido Comunista Brasileiro, assim como o Marighella e tal, só que o PCB foi extinto, então eu não sou do PCB, né? E aí um dia ele é preso para depor para os militares, desaparece, e no dia 25 de outubro de 1975, os militares divulgam essa foto em que ele se suicidou de joelho, ele se enforcou de joelho. A cordinha fininha. Ai, tem que De ir, joelho. Né? Mesmo que você queira se matar, eu quero muito me matar. Quando você tá se sufocando, é instintivo. Você vai levantar, velho. Você não vai A corda nem aguenta o peso do corpo dele. Mas de joelho você não se suicida. Porque você faz assim, ó. Ai, sabe nem mentir, velho. A cadeira ali do lado, muito bom. Pra piorar, vamos lá, vamos brincar de CSI. Já assistiram CSI? Essas são as fotografias do Instituto Médico Legal do Corpo do Vladimir Herzog. Olha essa foto aqui da nossa direita, tá? Quando uma pessoa se suicida, ela fica com a marca do objeto que ela usou, né, da corda, sei lá, do cinto que ela usou para se suicidar, certo? Então, como eu me penduro, eu vou ficar com uma marca no meu pescoço. Você concorda que aqui atrás não tem pressão? Sim. Sim. Então, se não tem pressão, eu vou ficar marca na parte de trás do meu pescoço, é? Em segundo lugar, se eu me suicido, com quantas marcas eu vou ficar no meu pescoço? Uma só, né? Na frente, Uma só. um pouquinho dos lados. Com duas. Mano, Vai dizer que ele E o tentou pescoço sufocar da dele- primeira o pescoço vez, não deu dele nem- certo. Isso, ai, Ele eu tem não, que eu quero sim.
Além dele se suicidar de joelho, e essa foto foi divulgada, gente, para sair no jornal para justificar o desaparecimento do Vladimir Herzog, porque ele era jornalista, ele era conhecido, né? Imagina quantos Joãos ninguém não desapareceram. E dane-se. Se com um cara conhecido, os caras têm a pachorra de suicidar de joelho. Não, professora, eu acho que isso é deboche, não é possível. Não é possível tirarem uma foto assim, colocarem no jornal e não ser deboche. Não, os caras que saem do carro aberto, você acha que vai pensar sem algo nenhuma vergonha extraordinário? na cara. Nenhuma. Não, pra mim isso é deboche. Não é possível, gente. Não é possível. O cara tá com duas marcas no pescoço até aqui atrás. Então, o que fizeram com esse cara? Pegaram o cara, né? Colocaram assim, ó, fizeram isso aqui, e aí fizeram isso no pescoço dele. Mais de uma vez. Uhum. Hoje em dia, né? Porque na época era um suicídio, né? Aí depois que a ditadura acabou, anos e anos, né? Principalmente com o trabalho, goste ou não, do governo do Lula e da Dilma, que teve aquele das memórias da ditadura lá, aí mudaram. Depois eu mando para vocês, o site tem documento pra caramba, mas me lembra, porque eu esqueço. Mudaram, né, o estado de óbito dele, não tá mais como suicídio, porque é ridículo. Para a memória da família dele, você ter que, né, enterrar seu pai, enterrar seu marido, ele se matou de joelho, com 2 marcas no pescoço, é foda, quer dizer, seu familiar foi assassinado. E esse menino aqui, eu vou terminar com ele, eu vou terminar com a história da corrupção. Porém, vou terminar com ele porque também é um menino que era famosinho, o Stuart Edgar Angel Jones. Ele é branco, riquinho, né? A mãe dele era brasileira, socialite. A Zuzu Angel. Tem até um filme sobre ela, né? E ele era filho de um americano com a brasileira, né? Então, ele também tinha nacionalidade americana. Mas, enfim, ele era militante do MR8. Ele foi preso, torturado e morto. E a história de morte desse moleque é horrorosa. O que os militares fizeram com esse moleque? Amarraram esse moleque na parte de trás de um carro, colocaram a boca do moleque no escapamento e deram volta no carro com o moleque. Meu Deus. Caralho. Cena de filme de terror, hein? A mãe dele ficou louca. Louca. Meu Deus do céu, Pro. E tentou ir atrás, que era meu filho, quem matou meu filho, o que aconteceu com meu filho, e aí ela morreu num acidente. Que coisa, Muita né? gente morreu de acidente. Muita gente infartou e morreu de acidente, e hoje em dia a gente não sabe se a pessoa infartou ou morreu de acidente. É que se a gente for falar tudo isso hoje, você vai sair daqui às 5 da tarde e eu ainda tenho que ir na outra escola hoje. Só para encerrar, não havia corrupção? Muita corrupção, muita, que não podia divulgar, mas muita. Hoje em dia a gente tem conhecimento disso. E eu trouxe Meu Deus, a Transamazônica tá para ser feita até hoje. E eu trouxe um caso, que é o caso mais famoso e mais ridículo, que é da Transamazônica. A Transamazônica era uma estrada que era para ligar o litoral até o interior lá da região norte, lá do Amazonas. Para quê? Para escoar a mercadoria. Então, era para lá ter 8.000 quilômetros. Era para ser a maior obra do governo e tal. De 8.000 quilômetros, ela tem metade hoje, 4.000. Ela nunca foi completada. Ela não foi completamente asfaltada até hoje. Tem partes que é de terra. E aí lá é uma região, a região norte, é uma região que chove muito. Uhum. Então, na época de chuva, você não consegue usar a Transamazônica. A Transamazônica, o governo militar desmatou e perseguiu indígena pra cacete. Especialmente para construir essa porcaria. E essa estrada que nunca foi concluída, que não chegou nem na metade, que nem asfaltada foi, custou apenas, na época, 1,5 bilhão de dólares. Que hoje em Pra dia quem é não tipo escutou 6 direito, dólares. bilhões de dólares. reais. É, dólares. Não é real, porque naquela época também não era real a moeda. É isso, gente. Isso é um caso. Se você depois, chega, senão eu não vou parar de falar nunca, já é 12h15. Além da gente precisar almoçar, a Prozinha também tem que trabalhar na outra escola agora. Mas, gente, é isso. Assim, é só um início. Você tem todo... Me lembra de eu colocar recursos para vocês no Google Classroom ou no grupo da sala. E aí você vai ter aí acesso a outras coisas. E você mesmo vai poder pesquisar mais sobre pessoas que se suicidavam de joelho e tem 2 marcas no pescoço. Ô, professora, meu professor de História do Brasil do cursinho